Olá a todos, eu sou Ricardo Amorim e hoje a gente vai ter um programa especialíssimo, o videocast Economia do Bem. Um programa que vai falar sobre como as instituições financeiras podem ter um impacto muito positivo na vida das pessoas e na sociedade. Conosco hoje, Alexandre Barbosa, diretor executivo de Sustentabilidade, Administração e Finanças do Sicredi. Alexandre, primeiro, quem você é? Eu sei que você é economista, como eu, começou fazendo projeção econômica. Conta mais desse trabalho como economista no Sicredi e depois a gente entra no estudo em detalhes. Super obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Ricardo. Prazer estar contigo. Bom, eu comecei como economista trabalhando em Federação das Indústrias, Federação lá no Rio Grande do Sul, que é de onde eu sou. E aí comecei a fazer projeções, cenários econômicos. E aí depois entrei no Sicredi em 2007 como economista na área econômica, me tornei gerente da área, economista-chefe. Depois fui para a área de riscos, depois me tornei tesoureiro do banco e agora como CFO, como diretor de sustentabilidade, administração e finanças. São os temas que hoje estão comigo. Então, são 16 anos, muita palestra, rodei o Brasil inteiro, então, porque somos mais de 100 cooperativas, estamos em todo o país, então já visitei vários estados, como tu também, que viaja bastante. Então, tive a oportunidade de ter esse contato, né, e falar bastante de economia, e com um grande desafio que tu também tem, que eu conheço, porque eu te acompanho também, que é como tornar didático a economia, como tornar compreensível, né? O Sicredi é muito de relacionamento, de estar próximo. Então, a gente sabe que economista ele pode dar uma palestra de 1 hora, ninguém entender nada e todo mundo concluir, nossa, como ele entende, mas eu não entendi nada. E esse nunca foi meu objetivo. Meu objetivo, e melhor elogio sempre que eu fazia uma palestra, é quando alguém chegava e dizia, nossa, entendi, pela primeira vez entendi economia, tudo. Esse é o melhor elogio. Não precisa concordar, mas entender o que a gente quer dizer e como trazer e aproximar a economia e os impactos que as pessoas podem sentir, tanto as empresas, pequenas empresas, pessoas físicas, ou então os nossos associados relacionados ao agro, né? Então, de forma muito rápida, um pouco da minha história dentro do Sicredi. Alexandre, eu estou te ouvindo e parece que eu estou me ouvindo, com uma vantagem, mais novo, então é melhor, mas é exatamente no que eu acredito também. Bom, se eu chegar, né, se isso for um prelúdio da onde eu posso chegar, eu estou feliz, né? Olha, eu espero, não sonha pequeno, sonha grande, eu espero que você chegue muito mais muito longe bom. E você tem tudo para chegar lá. E para começar, exatamente nessa linha, o que eu queria fazer hoje é falar e mais a fundo no que é o modelo de cooperativismo, que é o que eu conheço há muito tempo, admiro. Cooperativismo tem a beleza de conseguir e precisar ter a eficiência do setor privado, afinal de contas ele está competindo com as empresas do setor privado, mas ao mesmo tempo ele tem um impacto social muito mais significativo e principalmente local. E a gente vai esmiuçar isso aqui hoje, vai trazer vários dados, mas principalmente trazer qual é a alma que está por trás do dado, por que o dado é tão importante, porque ele importa tanto. E isso você vai apresentar para a gente resultados de 4 estudos sobre cooperativismo de crédito que o Sicredi conduziu junto com a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e com o pesquisador Juliano Assunção, que é da PUC do Rio de Janeiro, a PUC Rio, e que é um especialista em microeconomia aplicada e desenvolvimento econômico. Esses estudos revelaram, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, que o impacto positivo do cooperativismo de crédito na economia brasileira e do próprio Sicredi é muito significativo. Eu queria que você contasse mais para a gente, em mais detalhes, como o cooperativismo, na prática, está criando um círculo virtuoso para a economia brasileira e principalmente para os locais onde ele está instalado. Conta um pouco na prática como é que isso funciona. Ricardo, o cooperativismo de crédito, ele surgiu na Europa e em 1902 ele foi trazido por um padre suíço chamado Theodor Amstad. A primeira cooperativa de crédito da América Latina se estabeleceu em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. E ela existe até hoje. É chamada de Sicredi, é conhecida como Sicredi Pioneira. Então, a história do Sicredi remonta lá a 1902. Deixa eu só fazer uma parte. Eu conheço a Sicredi Pioneira, mas eu não sabia que o nome vinha daí. Isso, exatamente. Então, vem de 1902. Então, é uma história fantástica e que passou, a gente falou de volatilidade, por quantas volatilidades, quantos crises, planos econômicos. Passou por tudo e está extremamente pujante, né? Então, o modelo cooperativista, ele é
muito do relacionamento e de trazer aquilo que o associado realmente precisa. A gente tem que equilibrar o financeiro com o social. Essa é algo fundamental no cooperativismo. Então, quando a gente está falando de uma cooperativa de crédito, é uma sociedade de pessoas, não é uma sociedade de capital. E isso, às vezes, parece só um jogo de palavras, mas a diferença é enorme. E, na prática, o que isso significa é que o resultado de uma cooperativa retorna para os verdadeiros donos do negócio, que são os associados. Hoje, nós somos 7 milhões de associados no país. O que se faz, tudo aquilo que ele utiliza de produtos, utiliza de serviços e que gera um resultado na cooperativa, lá no final do exercício vai ser votado. Votado mesmo. Antigamente se fazia muito levantando a mão, um cartão verde, enfim, hoje em dia já muito de forma eletrônica, mas o princípio é o mesmo. É a votação, independente quanto se tem de capital na cooperativa. Cada pessoa, um voto. Então, esse princípio da participação e de retornar para o associado é fundamental. Outro muito importante que tu mencionou, o desenvolvimento local. A gente tem uma preocupação e uma dedicação enorme com o desenvolvimento local. Então, as cooperativas atuam com os recursos que são captados naquela região e concedem crédito com recursos daquela região. Então, existe dentro do cooperativismo essa importante diretriz, essa de desenvolver quem está próximo. Né? Então, esse é um ponto fundamental. E, na verdade, se a gente pensar o surgimento das cooperativas de crédito, hoje a gente fala em crowdfunding, etc. Bom, o que foi isso? Quer dizer, as pessoas se juntando para poder apoiar, financiar quem precisava. Né? Então, e a gente falou de 1902, não é tão pouco tempo assim. Né? Então, a gente fala de cashback, só o cashback. Pois é, quer dizer, o resultado daquela cooperativa, de acordo com o que eu utilizei, vai retornar para mim no final, na distribuição das sobras, como a gente diz. Então, cooperativismo é isso, e quando a gente fala, ele é contagiante, porque realmente quando a gente visita, é isso que tu falou, a gente dá cor aos números, né? Dá o que a gente vê quando viaja pelo país, e são cerca de 1.800 municípios que nós estamos presentes, praticamente 1 a cada 3 municípios tem o Sicredi, são mais de 200 municípios que só tem o Sicredi, não existe nenhuma outra instituição financeira. E aí nós fizemos vários estudos para a gente ver os resultados e como a gente conseguiu evoluir ao longo do tempo, inclusive as próprias regiões. Alexandre, você está contando coisas aqui que mostram como a gente recicla coisas da economia do passado para construir a economia do futuro. Cashback, crowdfunding, coisas super da economia do futuro já existem no modelo cooperativo há muito tempo. E eu queria agora entrar um pouco mais nos números detalhados do que esses estudos mostraram. De fato, para quem não conhece, poder conhecer melhor não só quem é o Sicredi, mas o impacto positivo que isso tem nas economias das localidades onde ele atua. Se a gente pegar esse grande impacto, principalmente no interior do país, ele é muito visível. E como é que a gente traduz esse número? O que acontece para que realmente a gente tenha uma ampliação tão significativa, por exemplo, de pequenas empresas, em quantidade, mais pequenas empresas? E aí tem muito da relação, do relacionamento, que hoje é um dos grandes atributos de valor. Se a gente pegar do Sicredi, se a gente questionar, e nós fizemos pesquisas, o que é? O relacionamento. O relacionamento é fundamental, estar próximo, conhecer o associado. E tem uma outra palavra que é muito forte e que acontece na prática, que é confiança nessa relação. Isso é o que sustenta muito esse crescimento. Vamos pegar um exemplo. Posso só fazer uma pergunta rápida? Porque essa questão do relacionamento eu acho que tem muito a ver com o fato que enquanto o sistema financeiro como um todo vem reduzindo o número de agências, vocês vêm expandindo. E uma das coisas da presença física, tá, na minha cabeça, está muito relacionada a relacionamento. Porque o digital é ótimo para transação, ele funciona muito bem. Agora, a construção de relacionamento presencialmente é muito diferente, né? Perfeito. É exatamente isso. Esse crescimento que a gente observa é exatamente para ter essa relação próxima, porque o digital, e nós temos o digital, estamos avançando muito, o nosso aplicativo é super bem avaliado e temos cada vez mais funcionalidades dentro do aplicativo, enfim, temos várias alternativas para quem gosta do digital. Mas, afinal, o associado é dono do negócio. E se ele quer ser atendido pessoalmente,
nós temos que dar essa possibilidade para ele. Estando fisicamente, acho que tu vai concordar, Ricardo, produtos financeiros não são simples. A gente não está entrando no supermercado e comprando do arroz, comprando feijão, etc., que a gente tem ideia do que está comprando. Agora, produtos financeiros eu chego com uma necessidade. Eu não chego, eu preciso de tal financiamento ou de tal tipo de crédito. E aí a parte que eu falei antes, relacionamento e confiança é fundamental. Porque para a gente se perder nisso é muito fácil. E se eu posso reforçar o teu ponto, eu acho que nem é só que os produtos financeiros não são simples. Primeiro, você tem razão que cada um é quase como um terno que precisa ser cortado para servir direitinho em cada pessoa. Mas tem um segundo aspecto. Eles mexem com o aspecto emocional das pessoas de uma forma diferente. A relação de alguém que está comprando arroz e feijão, o cara não está nada. Dependendo do que ele está fazendo com o produto financeiro, seja pelo lado que ele tem um dinheirinho que está sobrando, que ele vai investir, mas ele batalhou muito para conseguir aquele dinheiro. Ou um crédito, pô, como é que vai ser isso? Como é que é? Tem uma relação emocional muito diferente. E aí é que eu tô com você que o relacionamento é importante. É engraçado porque me perguntam muito. E aí, o futuro, como é que é? Ele é digital, o físico tem espaço. E eu acho que é um erro achar que é um ou outro. Na minha cabeça, são ambos. E é exatamente assim que a gente está crescendo. A gente está crescendo tanto no físico quanto no digital. Então, são públicos muitas vezes distintos, que preferem, tem quem não quer ir numa agência e está há anos sem entrar numa agência e está sendo bem atendido, funciona pelo WhatsApp, funciona da forma que preferir. E outros que gostam. A agência do Sicredi muitas vezes é um hub de informação, por exemplo, no interior, no agro. O que está acontecendo com a safra? Que tipo de semente tu utilizou? Vem cá, plantou cedo, plantou depois? O que está esperando do clima? Né? É um hub de informações que também tem um valor enorme. Enfim, e aí essa parte do crescimento que nós temos para vários municípios é exatamente para que a gente tenha essa maior proximidade. E isso vem acontecendo. Quando a gente olha os impactos disso, eles são muito claros. Vou pegar um exemplo. Momentos de dificuldade, taxa de juros elevadas, inadimplência aumentando. O que normalmente as grandes instituições financeiras, né, os bancos, enfim, fazem? É usual eu pegar uma camada e simplesmente, por exemplo, PJ, né, micro, pequena, e simplesmente deixar de lado, porque esse não é um bom momento para eu ofertar crédito, porque o risco é maior. Eu vou talvez ter um pouco menos de resultado, mas vou nos grandes, vou naquelas só em operações que eu tenho garantias. Pois bem, quando a gente pega essas volatilidades do Brasil, a gente vê que o Sicredi, mesmo em momentos em que o Brasil estava num momento do ciclo não muito positivo, o Sicredi crescia. Por quê? Porque exatamente essa proximidade e essa relação com o associado de conhecer, que se consegue claramente identificar quem está passando por uma dificuldade, mas tem uma operação, sei lá, há 20 anos tem a sua empresa e o momento não é bom. E muitas vezes quando uma instituição financeira vai lá e simplesmente tira da frente todo um segmento, tira realmente pessoas ou empresas que não têm nenhuma condição e que, enfim, não vão conseguir se sustentar, mas tira muita gente boa, esforçada, trabalhadora e que tem um futuro pela frente desde que passe por essa tormenta. Então, esse é um papel importantíssimo. E isso, a gente tem os modelos estatísticos, tem dados, enfim, mas a proximidade, conhecer o olho no olho faz muita diferença ainda. Você está dizendo que o relacionamento ele não vale só do ponto de vista do cliente ou do associado, que no fundo é a mesma pessoa, mas vale do ponto de vista da instituição, porque o fato de conhecer mais profundamente quem é esse cliente faz com que decisões possam ser tomadas de forma diferente do que elas seriam caso isso não fosse verdade. Isso, Ricardo, está no estudo da FIP. Assimetria de informação. Essa proximidade reduz a assimetria de informação e permite com que a gente chegue em uma camada que muitas vezes outras instituições não chegam. E eu imagino que isso seja verdade, mais uma vez, mais no caso do menor. Porque no caso do grande, há muita instituição pública, está falando de grandes empresas, por exemplo, de capital aberto, que tem necessidade de publicação de balanço, enfim. Aí as instituições financeiras em geral, todas elas conhecem bem ou bastante bem a situação dessas empresas. Mas quanto menor fica esse cliente, menos verdade isso tende a ser, né? Exatamente. Uma coisa que eu costumo dizer, e até às vezes a gente fala, grande empresa, média empresa, pequena empresa, eu sempre digo, quando alguém fala para mim, lá dentro do Sicredi, mas isso é a nossa classificação ou classificação do nacional? Porque a gente teve que reclassificar, porque a gente atua no mercado de tickets e de operações muito baixas.
Então, se eu pegasse a classificação usual que o Sistema Financeiro Nacional utiliza, ia ser todo mundo pequeno. Então, para a gente poder segmentar e atuar, então o nosso micro é diferente do nosso médio, do pequeno, quando a gente compara com o mercado. Exatamente por isso. Esse é o foco, principalmente falando agora em PJ, mas vale também para PF. Esse foco é muito importante para nós. Então, esse primeiro estudo da FIPE foi o que nós apresentamos para o Banco Central. O presidente do Banco Central, inclusive, utilizou esses números, mostrando grandes impactos, vamos dizer, nos municípios. Isso é impacto no município, impactos macroeconômicos. E aí nós evoluímos, ok? Esse foi o primeiro passo, virou uma série de estudos. O segundo estudo com o professor Juliano Assunção, da PUC do Rio. Posso só pegar um pouco disso? Porque o próprio Banco Central divulgou vários índices exatamente sobre esse impacto positivo do cooperativismo de crédito. E vários deles, benefício econômico total, benefício econômico com crédito, benefício econômico de depósito, benefício econômico do próprio exercício. O que são esses índices? Quer dizer, olhando para todos esses dados, o que eles mostram? O que eles estão mostrando? Que onde o Sicredi está, o Brasil cresce mais? O que eles estão mostrando? O Banco Central tem tido um papel bem importante, né, através da agenda BC-RECH, no pilar de inclusão, é onde se encontra o cooperativismo. E ele fez um estudo recentemente num relatório de economia bancária, numa publicação dele, mostrando esses benefícios do cooperativismo. O nome é parecido, são benefícios econômicos do cooperativismo. E o que eles mostram? Deixa eu só fazer uma parte, porque quando a gente fala em benefícios econômicos, para muita gente talvez não fique muito claro o que isso é. Mas na prática, quando a gente está falando de benefício econômico, significa o seguinte: vida das pessoas melhor. O que significa é que há mais dinheiro, há mais negócios, há mais salários, enfim, é vida melhor. Porque quando a gente fala econômico, é um negócio, para nós economistas, talvez seja meio óbvio, mas para o resto é uma coisa meio hermética, meio sem sentido. Então, trazendo para o mundo palpável, real, é gente vivendo melhor, né? Obrigado, cara. 2 economistas falando, daqui a pouco a gente se perde aqui e começa a falar economia. Não, acho que então... não, no teu caso, acho que o risco disso acontecer é baixo. Não senti isso até agora. Obrigado. Mas, enfim, então, os benefícios, o que entra nesse cálculo feito pelo Banco Central? Por exemplo, quando uma cooperativa de crédito do Sistema Financeiro Nacional, quer dizer, não só do Sicredi, mas de outros sistemas, outras cooperativas de crédito, concede o crédito. Quanto a taxa, quão inferior essa taxa é em média ao que é concedido pelos bancos? Se a gente somar tudo que foi feito em um ano pelo cooperativismo de crédito, a taxa média normalmente é um pouco mais baixa. Então, que benefício foi exatamente por ter tido uma taxa mais baixa na concessão do crédito? Tem do outro lado pelo depósito, quanto se pagou mais pelo, eu vou botar entre aspas o que é o CDB, nós temos o RDC, mas é o irmão do CDB, então numa aplicação na cooperativa, quanto se pagou a mais do que a média de mercado. Então também isso é um outro benefício. Quando a gente pega as sobras, por exemplo, né? O resultado que retornou ao associado, quanto foi pago de juros ao capital, etc. E se a gente somar tudo isso, no ano de 2021, esse é um cálculo do Banco Central desse estudo que saiu nesse ano de 2023, chega a 25 bilhões de reais. E aqui eu já vou fazer um spoiler, um parênteses. Um dos estudos que a gente fez, o mais recente, mostrou que quando a gente entra no município, a quantidade de crédito no cheque especial diminui. E aí, mas é uma instituição financeira, cheque especial é algo que dá retorno para uma instituição financeira. Por que cai? Então, esse papel primeiro que quem senta na frente do gerente da agência é o dono, é o associado. Então, aí voltando naquilo que nós falamos, o que ele precisa de fato? Que produto financeiro ele precisa? O aconselhamento. Outro ponto importante é formação de poupança, né, de investimentos para o futuro, previdência, etc. Então, esse papel que a gente tem como cooperativa de crédito, de desenvolver as regiões em que a gente atua, passa muito por esse relacionamento extremamente próximo que a gente precisa estar entendendo o que o associado quer. Eu digo assim, não é um cliente sentando na frente de um funcionário que está sentado ali pensando, o que será que ele está me oferecendo que é bom para mim, mas que é bom para o banco? É alguém que está sentado com o dono do negócio, entendendo o que tu realmente precisa para oferecer a melhor alternativa. Esse é o caminho. Então, assim, e é assim que a gente tem crescido. Então, esse estudo, né, esse segundo estudo do professor Juliano Assunção, é um estudo que mostrou que nós, nesse crescimento, em buscar chegar próximo dos associados, nós conseguimos
chegar em municípios mais distantes, mais longínquos, de PIB menor e normalmente também com menos habitantes. A conta feita pelo professor Juliano Assunção foi de que nós conseguimos entrar no município com em torno de 2,3 mil habitantes. E se a gente contar as instituições financeiras tradicionais, os bancos, eles vão precisar entre 8 e 10 mil, pelo menos, normalmente, para entrar no município. Claro, tem um retorno sobre o capital que eles precisam, precisa ter um ROI. E cooperativa não é que não precisa ter resultado, não é isso. Precisa ter o resultado. Por quê? Porque vai fortalecer a própria cooperativa para poder se manter e ajudar os associados, que são os donos. Esse crescimento e todo esse tempo de existência das cooperativas é exatamente porque ao longo desse tempo elas foram capazes de dar resultado, senão elas não estariam aqui hoje, né? Perfeito. Então, assim, esse é o caminho. Esse crescimento, então, para municípios pequenos, em lugares mais distantes, e aí eu junto com o terceiro estudo, neste terceiro estudo que foi mostrado foi que nós chegamos nesses municípios menos atrativos, numa rede, a nossa rede de atendimento está em municípios que, em tese, são menos atrativos para quem busca só resultado. Esse é um ponto que se a gente buscar em todo o país e fizer uma classificação sem saber onde estão as agências, esse município, de acordo com o PIB, de acordo com a população, de acordo com várias variáveis econômicas, me diga-se qual a probabilidade de ter uma agência de uma instituição financeira. E a probabilidade naqueles que são menos atrativos de ter uma cooperativa é muito maior do que de um banco, por exemplo. Exatamente por isso, por conta dessa necessidade que a gente tem de estar próximo do associado, e é por isso que a gente segue crescendo. O quarto estudo, então, e mais recente, ele fala sobre essa parte da inclusão, sobre a inclusão efetiva. Por exemplo, quando a gente pegou o momento da pandemia, houve muitas pessoas que estavam desbancarizadas, não tinham uma conta em nenhuma instituição. E teve programas do governo, e para isso teve que ter uma instituição que pudesse fazer esse caminho dos recursos do governo para a conta das pessoas. E aumentou muito a bancarização. Então, aumentou muito o número de pessoas que passaram a ter uma conta corrente. Mas elas passaram a ter uma conta corrente. O que mais elas têm? O que o Sicredi, quando entra num município, o que ele faz, o que muda realmente, é que nós entramos com todos. Nós temos mais de 300 produtos e serviços. Quando a gente entra no município, a gente entra completo. Por exemplo, vamos voltar, os neobancos, né? Os bancos digitais. Tem os seus pontos super positivos, tem pontos negativos, mas se a gente pegar, muitos deles são nichados, são de nicho. Quando a gente entra, uma cooperativa de crédito, a gente entra com 300 produtos e serviços e o que precisa para cada um dos associados. Então, é uma inclusão efetiva. E nessa questão de inclusão, como é que você vê o componente educacional? Porque eu acho que é uma parte importante, não é só oferecer o produto. Tem uma parte importantíssima que é explicar para que serve, o que é, qual é a vantagem, qual é o produto certo, como é que funciona. Como é que é essa parte educacional? Nós temos vários programas e educação financeira é um tema chave para nós, porque a desorganização financeira numa família, ela gera problemas enormes, gera problemas psicológicos, gera, por vezes, separações, Quando entra um problema financeiro numa família, a gente não sabe como acaba. E se eu posso complementar, isso é verdade no caso de empresas, isso é verdade no caso de países. Então, independentemente da escala, você continua tendo razão. E aí, quando a gente pega esses casos em que a gente quer buscar que um associado tenha porque a gente quer, claro que como cooperativa, a gente lida com o recurso dos associados. Então é importante que todo associado que eventualmente venha tomar o recurso, que ele possa pagar, porque é bom para ele e é bom para as cooperativas e para toda a região em que aquela cooperativa atua. Então, educação financeira é fundamental. E educação financeira, nós temos uma capilaridade, vamos dizer assim, em segmentos, que é a educação financeira para uma empresa pequena, a gente tem para a pessoa física, já adulto, e a gente tem também o olhar para as escolas. Uhum. Então, nós temos vários programas que dão a capilaridade para a educação financeira, muito além daquilo que eu disse, que é essa relação direta com o associado, que acontece no dia a dia. Vários municípios, a gente tem exemplos do município pedir, né, alguns dos nossos programas sociais para que a gente consiga aproximar. Então, por exemplo, em 2022, a gente teve
ações, né, de educação financeira, só de programas de educação que chegaram a mais de 600 mil crianças, por exemplo. A gente está falando isso em 2022. Os impactos que a gente tem, por exemplo, ações de educação financeira em geral, contando todas que a gente faz, a gente chega a cerca de 20 milhões de pessoas impactadas por essas ações em Semana Nacional, né, da Educação Financeira, tantos outros projetos como esse que eu comentei, Cooperação na Ponta do Lápis. Inclusive, ganhamos um prêmio de educação por esse projeto Educação na Ponta do Lápis, pelo Banking Transformation, que foi super interessante. Por algum motivo, a gente não estava inscrito e, de repente, nos chamaram, só vocês ganharam o prêmio. Por quê? Porque a gente fez a pesquisa e vocês foram citados por esse programa várias vezes, o prêmio é de vocês. A gente foi lá com muita honra receber o prêmio. Então, temos um trabalho enorme de educação financeira. Alexandre, eu sou suspeito porque eu acho que é a educação que muda qualquer país e particularmente eu acho que é a educação financeira que muda a história de famílias, que muda a história de regiões, que muda a história do Brasil como um todo. Pessoalmente, eu acho que esses números que você está me contando aqui do impacto educacional de educação financeira que vocês têm, talvez sejam tanto ou mais significativos do que até aquele impacto econômico que você já contou. Mas eu vou mais longe. Isso me fala de um impacto social muito significativo. O que os estudos apontaram a respeito do impacto social? O que nós observamos é que alguns números, né, para ilustrando, então a gente está falando de desses programas de educação, a gente está falando mais de 500 mil crianças, mais de 690 municípios, 20 milhões de pessoas impactadas. Isso eu estou falando de 2022. Imagina quando a gente vai extrapolar isso para todos os anos e tudo que vem pela frente, porque educação financeira, eu concordo plenamente contigo. Quer dizer, quando a gente estiver falando quanto o Brasil vai estar crescendo daqui 20 anos, não depende da taxa de juros, depende do que nós vamos fazer com a educação. Talvez o impacto econômico direto disso seja mais difícil de se medir, ele demora mais para aparecer, mas ele é absolutamente significativo. Agora, vocês têm números, sim, muito marcantes do que é o impacto econômico, por exemplo, de cada real de crédito que é concedido. O impacto econômico é muito significativo e esse acontece mais rápido. Conta um pouco sobre eles. Nós fizemos dentro do primeiro desses nossos estudos que nós iniciamos, esse estudo da FIP, um dos resultados é de que para cada real de crédito, para cada real que nós temos no cooperativismo, na concessão de crédito, a gente gera R$ 2,45. E isso de várias formas, né? Então, é aquela empresa que não teria crédito, eventualmente, se não fosse através do cooperativismo de crédito, que passa a ter esse efeito multiplicador. E que muitas vezes, talvez, não conseguisse seguir fazendo negócio. Quer dizer, eventualmente, essa empresa fecharia. E, por consequência, empregos, por exemplo, seriam perdidos. Vocês têm estimativa de qual é o impacto em termos de emprego disso? Ricardo, nós fizemos também uma análise sobre os empregos. E o impacto é de mais de 240 mil novos empregos. Isso por conta também da nossa atuação nas regiões em que a gente atua. Então, também foi muito expressivo. Tanto em termos, quando a gente usa termos monetários, quando usa em geração de empregos. E a gente sabe que para cada novo emprego, a gente impacta não só uma pessoa, mas muitas vezes a gente está impactando uma família. Então, são resultados muito positivos que nós temos desses estudos. Alexandre, então o que você está me dizendo é que o futuro é cooperativo? Como é que isso chega em mais gente? Esse é um dos nossos grandes desafios, né? Seguir crescendo, levando o cooperativismo, né, para todo o Brasil. Já estamos em todo o Brasil, mas como a gente aumenta, né, ainda mais o cooperativismo. Quando a gente olha para outros países, se a gente pegar Estados Unidos, Canadá, a gente está falando de 40%, 60% da população associada de uma cooperativa de crédito. Então, assim, o espaço é muito grande. E se a gente pegar algumas características, né, do cooperativismo, a gente vai ver que tem tudo para continuar crescendo. E se a gente pegar exemplos do que são os negócios, as empresas que hoje têm crescido de forma exponencial, vamos para pegar um termo... Um termo da moda, né? Um da moda, né? Que características tem e que vale muito para vários exemplos que a gente tem atualmente. A gente fala de um negócio, de uma empresa descentralizada. E o cooperativismo hoje é um grande exemplo de descentralização. Não existe uma força central, um poder central que toma todas as decisões. Aliás, as decisões no Sicredi, decisões sistêmicas, são decisões que são votadas pelas cooperativas. Então, quando a gente está falando de temas estratégicos, cada cooperativa tem um voto.
e não importa o tamanho da cooperativa. É assim como funciona com os associados, é assim como funciona na decisão interna do Sicredi quando a gente busca, né, evoluir e tomar decisões que vão fazer o Sicredi avançar. Então, pegando alguns desses conceitos, pegando 5 grandes conceitos de empresas modernas, a gente olha para o cooperativismo e diz, bom, isso parece estar presente de uma forma muito semelhante há muito tempo. Então, assim, crescer, por que não? A pergunta é como não crescer, quer dizer, nos parece que onde a gente chega, a gente vê que tem satisfação do associado, tem uma validação do modelo, tem a participação do associado. O que nós temos que fazer é realmente levar para cada vez mais e continuar crescendo dentro do Brasil, porque quando a gente compara com outros países, a gente ainda, o potencial claramente é muito maior do que nós estamos atingindo nesse momento. Então, o caminho é certamente muito positivo. Ou seja, o que eu estou vendo aqui é que um futuro passa por crescimento do cooperativismo, passa por uma participação maior e passa por alguns valores que fazem parte do cooperativismo, não só do cooperativismo, mas que são chaves no cooperativismo, estão ligados à humanidade, estão ligados à tecnologia como meio, não como fim, estão ligados a modelos que já são presentes, talvez há muito mais tempo no cooperativismo do que em outros modelos. Alexandre, é muito bom ver uma instituição financeira preocupado com valores de humanidade, preocupado em estar próximo das pessoas, vendo tecnologia com uma importância gigante, mas como meio, não como fim. É muito bacana ver o impacto positivo que a gente vê o Brasil se desenvolvendo nos rincões do Brasil, se desenvolvendo no Brasil inteiro. É bom ver que esse futuro que está sendo construído pode ser muito melhor. Obrigado por dividir tudo isso com a gente. Prazer enorme ter você aqui com a gente. E para você que está acompanhando a gente até agora, eu queria convidar para que vocês entrem no link sicredi.com.br/O Brasil que Coopera. Vocês vão ter acesso a todos esses estudos, entender a fundo tudo isso que o Alexandre já trouxe. Prazer gigantesco ter vocês com a gente. Muito obrigado.